Gravando, olá a cada um de vocês, boa noite, bem-vindos. Hoje é 9 de janeiro de 2025. De um grande outro, ao pequeno outro, anos 1968, 1969. Dois últimos parágrafos do item 2 da página 19, Lacan diz, no momento que ele fornece o conceito de mais gozar, momento fundamental do ensino do Lacan. O mais gozar não é mais de gozar. O mais gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. Magnífico, hein? O mais gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. Ele continua, é isso que dá lugar ao objetuar. Ele continua, desde o momento em que o mercado capitalista define como mercadoria um objeto qualquer do trabalho humano, esse objeto carrega em si algo da mais-valia. Ele conclui, não? Assim, o mais gozar é aquilo que permite isolar, destacar, logicamente, a função do objeto A. Já passamos por estes dois parágrafos, mas estou retomando. Comentário meu, o mais gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. Portanto, há três elementos aqui, não nessa frase, né? Mas gozar, função, ele define, não, mas gozar é função da renúncia ao gozo. Terceiro elemento, sob o efeito do discurso. Portanto, essa renúncia ao gozo, ela é efeito do discurso. Portanto, ela está indexada, subsumida, englobada pelo discurso. Significa dizer, é o discurso então, é o discurso, a configuração discursiva que impõe o mais gozar, que impõe, portanto, estruturalmente, a renúncia ao gozo. É preciso lembrar qual é a estrutura do discurso, de qualquer discurso, de qualquer configuração discursiva. É preciso nos remetermos aqui ao seminário seguinte, 17, anos 1969, 1970, no qual Lacan irá fornecer os 4 discursos radicais que compõem, que constituem o campo discursivo. Mas, então, esses 4 discursos radicais que compõem o campo discursivo, eles obedecem igualmente a uma estrutura, a estrutura do discurso. Qual é essa estrutura do discurso?
Essa estrutura do discurso, ela articula dois campos, o campo do sujeito e o campo do grande outro. Como sempre em Lacan, dois campos, campo do sujeito, campo do grande outro, articulados. No campo do sujeito, temos, enquanto estruturação do discurso, temos o agente barra verdade. Esse campo do sujeito ele se articula ao campo do outro, no qual temos outro, propriamente, barra produção. Então, a estrutura de qualquer discurso, no caso, esse qualquer significa os 4 discursos radicais, seminário 17, primeiro capítulo, produção dos 4 discursos. Cada um deles, portanto, obedece a essa estruturação. Agente, outro, verdade, produção. Então, quando Lacan diz o mais gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso, significa dizer o mais gozar enquanto renúncia ao gozo é efeito dessa estruturação discursiva. Agente, outro, verdade, produção. Nós sabemos, pelo 17, que esses 4 discursos radicais, e radicais porque sem palavras, são configurações matêmicas constituídas por letras. Esses 4 discursos são discurso mestre, discurso universitário, discurso analítico e discurso histérico. Ou discurso mestre é o mesmo que discurso inconsciente. Discurso universitário é o mesmo que discurso grande outro. Discurso psicanalítico ou analítico é o mesmo que discurso desejo. E discurso histérico é o mesmo que discurso analisando. Analisando. Andréia entrando. Então, se os 4... Boa noite, Andréia, bem-vinda. Se os 4 discursos... Boa noite, querida, página 19, os 2 últimos parágrafos do item 2. Então, se os 4 discursos compõem o campo discursivo, discurso mestre inconsciente, discurso universitário, outro, discurso analítico, discurso desejo. Na vez anterior, não nomeei o discurso analítico enquanto discurso desejo. E discurso histérico, discurso analisando. Então, em cada um desses discursos, necessariamente, significa dizer estruturalmente, há o mais gozar. Há o mais gozar na posição estrutural de produção. Agente outro, verdade, produção. Se o mais gozar é função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso, o mais gozar, a renúncia ao gozo, ocupa a posição de produção em cada um dos 4 discursos. Eu estou só na primeira frase, hein?
desse parágrafo. Então, renúncia ao gozo, sob o efeito do discurso. Por renúncia ao gozo, devemos entender renúncia à experiência de uma pura sensação sem forma. Ou então, na metáfora que Lacan irá criar no seminário 20, renúncia ao gozo de Deus. Na metáfora spinoziana, renúncia ao gozo de Deus. Renúncia à experiência de uma pura sensação sem forma. Renúncia ao gozo de Deus. Lacan, lendo não o que Spinoza entende por Deus. Para Lacan, Deus em Spinoza seria a experiência de uma pura sensação sem forma. Ele fazendo a transposição desse Deus spinoziano, lacaniano, para a lógica dos significantes. Lógica do significante significa não há experiência humana que não esteja indexada à estrutura. Por estar indexada à estrutura, a experiência humana ela é necessariamente uma experiência pautada por linguagem, letragem, discurso, fala. Essa indexação da experiência humana a essa estrutura impõe o mais gozar, impõe a renúncia, em última instância, ao gozo de Deus. Nessa metáfora, entenda, não é Deus, é Deus dos filósofos, não é o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, não é o Deus da religião judaico-cristã, nada a ver. É um Deus enquanto um conceito filosófico. Não é possível esse Deus dos filósofos, é a crítica, né? Vocês sabem, é a crítica que Pascal faz a Descartes, a Spinoza, etc., não? A crítica que Blaise Pascal faz a Descartes, Spinoza, etc., quando ele diz, não, esse Deus de Descartes, Spinoza, etc., é um Deus dos filósofos, é um Deus conceito. É um conceito que comparece, segundo Pascal, para dar sustentabilidade ao sistema filosófico. Não é o Deus da religião. Não se pode, segundo Pascal, não se pode ter fé nesse Deus dos filósofos. Bom, mas então, retomando, não? Lacan se vale como metáfora, né, do Deus spinoziano, para trabalhar a questão dessa renúncia estrutural ao gozo, que é o ethos, ou ethos próprio dos falantes. Fica mais rigoroso para nós, analistas, utilizarmos o termo falantes e não humanos. É vago. Humanos soa vago, impreciso.
Falantes soa mais rigoroso, mais estrutural, mais lógico, mais consequente. Por que mais tudo isso, né? Rigoroso, lógico, consequente? Porque é o que nós testemunhamos na clínica. Na clínica, nós não testemunhamos isto que, se quiserem, a tradição filosófica e religiosa chama de humanos. Nós, analistas, não testemunhamos na clínica, na prática clínica, isto que chama-se, né, comumente, em outros campos, de humanos. Nós testemunhamos falantes. Subjetividades, falantes, é a mesma coisa, apensas indexadas a uma estrutura, marcadas por essa estrutura, gozando dela desde ela, mais gozando dela desde ela, renunciantes ao gozo, portanto. A esse gozo, não, que seria no condicional, sem forma, gozo de Deus. Vou completar, depois vocês poderão intervir. Frase seguinte, é isso, é isso, essa renúncia ao gozo sob o efeito do discurso, que dá lugar ao objeto A. Portanto, o objeto A, a falta como objeto causa de desejo, ocupa, atenção, ocupa o lugar do mais gozar, ocupa o lugar da produção. Mas atenção, nesse momento aqui, quando Lacan localiza o objeto A no lugar produção, no lugar mais gozar, ele está pensando a estruturação do discurso inconsciente, do discurso mestre. É no discurso mestre, enquanto discurso inconsciente, que o objeto A, causa de desejo, a falta como objeto, ocupa o lugar do mais gozar. Em outras configurações discursivas, a posição, a produção mais gozar será ocupada por outros elementos. Por exemplo, no discurso analisando, discurso histérico, ou melhor, discurso analisando, a posição, produção, logo mais gozar, será ocupada não pelo objeto A, será ocupada pelo S1, pelo significante mestre. E temos que ver o que isso significa. No seminário 17. É isso que dá lugar ao objeto A, no discurso inconsciente, no discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Qual é a configuração do discurso mestre enquanto discurso inconsciente? S1, incidente em S2, no campo do outro, produção do objeto A, no campo dos sujeitos, barra, S1, barra, S clivado. S1, S2, S clivado, objeto A. É a configuração do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Na frase seguinte, quando ele diz, desde o momento em que o mercado define como mercadoria um objeto qualquer do trabalho humano, esse objeto carrega em si algo da mais-valia. Esse objeto carrega, portanto, em si, atenção, algo da mais-valia. Lacan está estabelecendo uma homologia estrutural, discursiva, entre o mais gozar e a mais-valia. Por quê? Porque mais-valia, atenção, e essa é a novidade que Lacan traz em relação a Marx, Karl Marx, é que Lacan, lendo a mais-valia pelo mais gozar,
mais-valia é renúncia ao gozo. Atenção. Mais-valia é renúncia ao gozo. Interessantíssimo, porque, não, e verdadeiro, porque no discurso capitalista, também a posição a produção mais gozar é ocupada pelo objeto A, tal como ocorre no discurso mestre, no discurso inconsciente. Olha, interessante. Mais-valia, no discurso capitalista, ocupa a posição do mais gozar, da renúncia ao gozo. Mais-valia, qual é a novidade que Lacan traz, portanto? Não? Qual é o ensinamento que Lacan traz para os ditos marxistas, marxianos, etc. Não? Para a leitura, né? Aqui, Marx faz o Capital. Não? Vocês sabem, o Capital para Marx ele é pautado, não? Ele tem um cerne, né? Um cerne lógico que é a Mehrwert, em alemão, sobre-valor, literalmente, ou mais-valia. Agora, quer dizer, para Marx, a mais-valia, cerne do Capital, não, ela é o cerne do Capital na medida em que o capital se reproduz por ela. É a mais-valia que permite a reprodução do capital. Mas a mais-valia, enquanto esse cerne lógico, conceitual, que permite a reprodução do capital, ela indica a exploração do trabalho. Significa dizer, não? O assalariado, por estar marcado pela mais-valia, ele é o que é, um explorado pelo capital, pelo excedente de trabalho não remunerado que é apropriado pelo capitalista, pelo proprietário dos meios de produção. Portanto, em termos marxistas ou marxianos, ou da leitura que Marx faz do Capital, a renúncia ao gozo aplica-se apenas ao proletário, ao assalariado, àquele desprovido de meios de produção, e provido apenas a sua força de trabalho, que ele é obrigado a vender no mercado de trabalho. A mais-valia para Marx, embora cerne lógico do Capital, ele impõe uma renúncia ao gozo para o proletário. Para o burguês, não. Lacan faz a seguinte leitura, não. A mais-valia, enquanto posição de produção no discurso capitalista, ele impõe a renúncia ao gozo também ao burguês, também ao capitalista, também ao proprietário dos meios de produção. A mais-valia é uma renúncia enquanto mais gozar, porque ocupa a mesma posição no discurso capitalista e no discurso mestre. No nosso caso, o discurso inconsciente. Ela é renúncia ao gozo de ambos os lados. Do lado do proprietário dos meios de produção e do lado dos despossuídos dos meios de produção. E que, para sobreviverem, precisam vender sua força de trabalho no mercado, pelo salário, trocar. A novidade que Lacan introduz, não, ele dirá, somos todos proletários. Do ponto de vista do discurso, somos todos proletários.
inclusive burguês. Por quê? Tá? Porque o discurso capitalista impõe, por ser discurso, a renúncia ao gozo. Por mais que a vida do burguês seja uma vida nababesca, também ele não goza o gozo de Deus. Por mais que cada um deles possa desfrutar férias onde bem entenderem, em seus iates, transportados por jatinhos particulares, etc., também eles não podem experienciar uma sensação, uma pura sensação sem forma. Ele conclui assim: o mais gozar é aquilo que permite isolar, destacar, recortar a função do objeto A. Qual é a função do objeto A? Causar desejo. Por quê? Porque o objeto A ele é falta como objeto. É essa falta como objeto que causa desejo. Mas um desejo, entendam, é impossível de ser representado, localizado, situado representacionalmente. De Adorim para Reobaldo. Novamente. De Adorim é a minha neblina. De Adorim é o meu indecidível representacionalmente. Não posso representar de Adorim, a não ser por essa metáfora última, é apelativa de Reobaldo. É a minha neblina. É o meu indizível, insituável, irrepresentável. É isso que causa o desejo de Reobaldo por Diadorim. Ele poder dizer, em extremis, que ela, ele é uma neblina. Ela, ele é uma neblina. É um indecidível. Novamente, só para relembrar, não? A relação Reobaldo de Adorim é pautada pelo desejo. A relação Reobaldo-Tarsila é pautada pelo amor. Importante, não? Esses dois parágrafos do Lacan, fundamentais, decisivos, hein? Para que possamos nos situarmos corretamente, né? Na clínica. A clínica ela é uma experiência de discurso. De um lado, a função analista, do outro lado, a função analisando. Funções, portanto, ocupando discursos diferentes. O analista ocupando a posição no discurso analítico, discurso desejo, analisando, ocupando a posição do discurso dito impropriamente, aliás, não histérico. Ela irá corrigir, discurso analisando. Essa é a experiência da análise. Não é, portanto, na leitura genial que Lacan faz da clínica psicanalítica, não se trata clínica psicanalítica, analítica, não se trata de uma experiência fenomenológica, entre duas subjetividades conversando, trocando ideias, uma ouvindo, outra falando, basicamente, etc. É uma experiência de discurso, estruturada discursivamente. E o que ocorre nessa experiência está pautada necessariamente não pela plataforma discursiva dos quatro discursos, que gira e pela fala do analisando.
testemunhada pela função analista, Lacan irá conceituar como desejo do analista. Desejo do analista. Desejo, portanto, enquanto função de uma outra função. Não é desejo do José Marcos, por exemplo, testemunhando, não, a transferência do analisando, que não é para ele, aliás, é para o outro que está sendo construído, não para o inconsciente que está sendo construído exclusivamente pelo analisando. Isso é análise. Guardem, isso é fundamental. Eu diria, valendo-me da autorização de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, não, Wittgenstein se vale da expressão a autêntica filosofia. Ele não diz a verdadeira filosofia, ou a boa filosofia, etc. Não. Ele diz a autêntica filosofia. Significa dizer, não, uma filosofia não pode ser confundida por qualquer outra coisa que se nomeie como filosofia. E o que Wittgenstein entende por autêntica filosofia? Eu forneci esse conceito hoje no grupo. Ele diz, a autêntica filosofia é uma luta contra... A autêntica filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento, a sedução, o enfeitiçamento da razão pelos meios da linguagem. Isso é magnífico. Né? Isso é grande. A autêntica filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento da razão pelos meios da linguagem. A sedução da razão pelos meios da linguagem. A captura da razão pelos meios da linguagem. A autêntica filosofia é uma luta contra isso. É uma luta, portanto, contra não a sedução que a linguagem, os meios dela. Não é uma luta contra a sedução que os meios da linguagem podem exercer sobre a razão, desvirtuando-a, desviando-a de seus fins. Atenção. Isso é magnífico, hein? Tudo que não for, portanto, para Wittgenstein, uma luta contra a sedução da razão pelos meios sedutores da linguagem, não é filosofia. É uma coisa qualquer, chamem como quiser. Mas autêntica filosofia não é. Transpondo, portanto, não essa, diria mesmo, essa ousadia de Wittgenstein para a psicanálise, temos o direito de dizer a autêntica psicanálise, ou se pauta pelo conceito de estrutura fornecido por Lacan, ou não é psicanálise. Chamem como quiserem. Façam o que bem entenderem com isso. Querem chamar de psicanálise? Chamem.
Mas para nós que estamos transferidos ao ensino de Lacan, e essa transferência, por ser transferência, é discursiva, é criadora, é criativa, é construtiva, é questionadora, problematizadora desse mesmo ensino do Lacan, que é uma maneira de afirmá-lo. Isso não implica, portanto, em nenhum dogmatismo, em nenhum fanatismo, em nenhuma. Não. É propriamente, como Lacan nos ensina, um seminário 1, né? Nós não seguimos Freud, o acompanhamos. Portanto, nós não seguimos Lacan, o acompanhamos. E acompanhá-lo corretamente é tomar uma boa distância para poder questioná-lo. E o questionamento é isso mesmo que é a psicanálise? Essa autêntica psicanálise? Pautada pela estrutura, tal como Lacan não nos mostra, nos desvela. Então, essa autêntica psicanálise, ela está a serviço não do analista, ela está a serviço do analisando. Portanto, guardar isso. Há uma ética nesse autêntica aí. É uma autêntica porque está a serviço radical do elemento que importa na análise. Analisando. Mas para que o analisando seja o elemento mais importante da análise, é preciso que o analista esteja divertido de algumas coisas, não? Para que ele não avance, né, sobre a posição do analisando, contra-transfira, ameace o analisando e impeça a análise. Ouvindo outro dia uma entrevista de um filósofo francês, interessante porque ele estava falando, não, da situação atual, né, do campo discursivo, segundo ele, na posição dele correta, não, o diagnóstico que ele faz é que o campo discursivo atual é pautado pelo relativismo, uma coisa vale tanto quanto a outra, etc. Ele diz, não, eu não sou relativista, eu sou um contextualista. Olha que interessante. Significa dizer, não, ele faz uma leitura do contexto, porque é o contexto discursivo, em última análise, que decide pelas posições. Elas não têm autonomia, portanto. No nosso caso, a psicanálise não é, de maneira alguma, relativista. Uma psicanálise vale tanto quanto a outra, uma nomeação enquanto psicanálise vale tanto quanto a outra, não. Não. O relativismo é pura covardia. É pura falta de coragem de assumir uma posição e defendê-la. Uma posição, em última instância, eu não diria universalista, eu diria estrutural ou contextualista, como esse filósofo. Mas então, a psicanálise transferida ao ensino de Lacan, ela não é relativista, ela é realista.
Realista significa dizer, não pautada, né, por uma estrutura que responde do real, que responde desde o impossível. Isso não é teoria, isso é testemunhado pela clínica. O mais gozar está aí. O mais gozar, se quiserem, é esta renúncia ao gozo do real. Olha só, para ampliar no conceito. O mais gozar é renúncia ao gozo do real. De um real suposto, não todo, pleno, absoluto, experienciável como tal, etc. Não, não. E ampliando ainda mais, permitam, quer dizer, eu estou comentando mais gozar, não, que é importante. Permitam-me continuar. No momento atual do mundo, na hora do mundo, o que nós temos? Nós temos a extrema-direita, e no caso atual, não, o Mark Zuckerberg, proprietário do Facebook, da Meta, etc., não? Agora aliando-se, né, ao que há de pior na política, a Trump, a Elon Musk, etc., vindo a público, né, eles dizem, olha, vem cá, né, eu sou proprietário de algo no qual a liberdade é total. Ele é proprietário da Meta, do Facebook, do Instagram, nananana. Ele vem a público e diz, não, eu sou proprietário de algo no qual a liberdade é total. Olha só. Bem, como é que nós podemos comentar, esclarecer, não, não essa assertiva do Zuckerberg? Liberdade total é o mesmo que tirania total. Atenção. Já pensaram alguma vez nisso? Liberdade total é o mesmo que tirania total. Supor-se ou impor-se como totalmente livre é impor-se como um tirano absoluto, que pode fazer tudo. E, portanto, não está sob o discurso, o laço social, a realidade compartilhada. Atenção, me acompanham? Como que a psicanálise pode intervir? Essa psicanálise autêntica, ela pode intervir para ler, né, denunciar, questionar corretamente as coisas. Atenção. Algum questionamento, Eduardo, Andréia? Já são 8h05. O que vocês ouviram? Estamos retomando, não? O ponto onde estávamos o ano anterior. A experiência da análise seria uma experiência de uma liberdade total, ou da conquista de uma liberdade total. A conquista de uma experiência, não de uma pura sensação sem forma. A conquista do gozo de Deus. A conquista, o Alexandre concluiria uma análise enquanto um tirano absoluto. Portanto, não um perverso.
Hum. Vamos conversar um pouco, Andréia, Eduardo. Vocês ouviram isso tudo? Temos coisas importantes aí, não? Hum. Hum. Nenhuma questão, nenhuma pontuação. Podemos voltar com mais calma para situar o mais gozar, não? Renúncia ao gozo, efeito do discurso, dar lugar ao objetuar, o analista, né, nisso, analisando nisso. O que vocês acham? A experiência da análise acontecendo, né? Analisando, queixando-se de que o outro não responde, não satisfaz sua demanda de amor. Não, essa é a dimensão sintomática, né? Fenomenológica, empírica, se quiserem, da análise. É a face o valor de face da análise, né? As coisas se apresentam fenomenologicamente na fala do analisando. Mas ele está em um dispositivo estrutural, entendam, analiticamente estrutural. Ele está queixando-se de sua demanda de amor insatisfeita, mas o que está ocorrendo ali, na e por essa queixa mesma, é outra coisa. E é a essa outra coisa que o analista está atento, advertido, trabalhando. Pois não, Eduardo? Como que o dono dos meios de produção ele renunciaria ao gozo de Deus? Como a gente poderia descrever isso? Quando ele consente que uma parte da produção não é dele? Não, não. Seria isso. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa ser como chama isso? Um benemérito qualquer. Ele não precisa investir os dólares dele em instituições de caridade, enfim, o que for. Não estou falando de Em, financiação. não, sim, em arte, etc. Não, não precisa, quer dizer, ele pode ser o mais cruel possível. Ele pode ser o mais protetor, não, do capital que ele obtém na e pela mais-valia, né? E ele está, por estrutura, pautado pela renúncia ao gozo. A experiência de uma pura sensação sem forma, por ele ser uma subjetividade no e pelo discurso, capitalista no caso, e também uma subjetividade apensa ao discurso inconsciente, ele jamais obterá o gozo de Deus, a pura sensação sem forma. Isso não é comprável, isso não está no mercado capitalista. Isso está na estruturação do campo discursivo, a renúncia ao gozo. Não é sendo, sei lá o que, enfim, tentando de algum modo não compensar, não? O capital que ele embolsa, não? Inclusive o capital que ele embolsa, que faz com que haja capital, não é ele.
É o discurso capitalista. Atenção. Não é aquele que é nomeado Zuckerberg, Elon Musk, Trump, etc. Não. É o discurso capitalista que impõe a também eles a renúncia ao gozo, a impossibilidade real de experienciar uma pura sensação sem forma. Ou o gozo de Deus. Ou, nos termos do Zuckerberg, a liberdade total, a tirania total. Não precisa, Eduardo, fazer nada. Ele já está renunciando, mesmo não com todos os, enfim, com todos os prazeres mundanos, não é que o capital permite a ele, né? Não há paraíso, né? Sobre a terra, sob a lua. Não há esse paraíso, né? Do gozo de Deus. Aliás, Deus fez uma besteira enorme, né? Criando o paraíso e colocou lá um homem e uma mulher. Deus também se engana, tá vendo? Estão vendo? Hum. Ficou claro, Eduardo, essa questão ou não, da renúncia ao gozo? Sei, eu estou pensando na análise como sendo a criação, né, a invenção desse grande outro, Uhum. quanto se mais gozar, não é isso? Uhum. Exato. Uhum. Isso é toda uma tarefa, um trabalho analítico, né? Sem dúvida. Estou analisando esse seu trabalho de transferência para esse suposto saber que é o analista. Agora, Não, entenda, esse suposto saber não é o analista. hum, Esse suposto saber, né, transferência, como Lacan conceitua a transferência, né? Seminário 8, postulado à transferência. Transferência é suposição de saber ao inconsciente. uhum, Não é o analista. O analista ali na função de possibilitar essa transferência. Num primeiro tempo da análise, a transferência, o que chamamos de transferência imaginária, né? Essa sim, a transferência imaginária, ela está endereçada ao analista, né? Mas isso cai quando analisando e entra em análise, essa transferência imaginária cai e passa a emergir a transferência simbólica, onde o analista seria apenas a testemunha, né, dessa construção discursiva, desse ordenamento discursivo, no e pelo qual analisando ele está criando o seu inconsciente. Transferência, suposição de saber ao inconsciente, suposição de saber ao grande outro. O analisando pelo trabalho de análise, ele está nessa suposição, nessa transferência, de que há um outro que sabe. Ele concluirá a análise, pelo trabalho de análise, de ordenamento, etc., né? Ele concluirá a análise ultrapassado pela experiência de que esse inconsciente, de que esse grande outro não sabe. Ele é clivado, esse grande outro, barrado. Ele é, a rigor, falta como saber, e não saber suposto. Olha que magnífico. Aí está a autêntica psicanálise. Eduardo,
Agora eu estou conjecturando uma figura burguesa que resistiria, né, que resiste a essa imposição Aham. e, e goza, e não mais goza. Uhum. Uhum. É possível pensar assim? O Lacan ele chega a brincar seriamente com isso. Ele diz: rico não faz análise, só pobres fazem análise. Hum? Mas internacional, quem procura uma análise e permanece no trabalho analítico é um pobre, é um renunciante ao gozo de Deus. O cara pode ser o mais milionário do mundo. Se ele está fazendo análise, ele é um pobre. Entendem? Ele está pautado, né, por uma experiência de renúncia ao gozo. Olha só. Rico não faz análise. Quer dizer, esse rico que não supõe saber a um outro, né, ele não faz análise. Mas ele goza, né, nos termos de Lacan. Ele continua mais gozando, porque ele continua com o inconsciente. Ele pode negar que o tem, mas o inconsciente está lá. O um grande outro está lá, em potência. Esse rico, né, que não faz análise, ele se recusa a passar pela experiência desse elemento que está lá nele, em potência. Mas ele não quer passar pela experiência para não perder, peraí, né, isto que ele imaginariamente supõe ser um gozo todo, o gozo que a grana dá para ele. Comprar o que bem entender, fazer o que bem entender, etc. Ele não percebe que essa Zuckerberg, que essa liberdade total dele é tudo menos total. Ela está marcada, né, por uma imaginarização. Ele é prisioneiro, né, de uma imaginarização de que um objeto fornece a ele esse gozo, o dinheiro. Ele é escravo, prisioneiro desse objeto. Ao invés de fazer um trabalho não para manter uma relação livre com o objeto, no caso com o objeto A, objeto causa de desejo, ele se agarra a um objeto fenomenológico, empírico, para gozar. Mas deve ser terrível, não? Deve ser extremamente angustiante. Porque, apesar de tudo, esse objeto ele pode perder. Ele está sob o efeito, não, dessa perda desse objeto. Então, Zé, esse rico arredio, ele mais goza? Essa é a minha questão. Ele está nesse gozo que Ele ele... mais goza, ele mais goza, ele mais goza. Também ele mais goza. Também ele está no campo discursivo, não há como não estar. Ele está fazendo a grana dele render, ele compra, vende, troca, nananana. Ele mais goza também, claro. Estruturalmente ele está aí, mais gozando, perdendo o gozo. Embora no registro imaginário no qual ele insiste em se situar, em se manter, ele não mais goza. Ele goza um gozo que ele delirantemente supõe ser todo. Compro tudo. Tudo é meu. Só meu. Mas em meio, Etc. em meio a isso, quando ele diz eu sofro, Pois é. Não se ele se indagar. Então, por que sofro? Não é do que sofro, é por que sofro.
aí sim, quer dizer, aí ele se torna, ele abre a possibilidade de realizar um trabalho analítico, né? De procurar um analista, etc., né? Para realizar esse trabalho. Né? Porque o por que sofro já há uma perda aí. Né? Ele não está mais nesse questionamento, nessa palavra plena, né? Ele já está transferido a um campo de saber que ele não pode comprar, que ele não pode dominar, controlar, prever, que ele não pode não gozar, né, desse campo outro aí, que é o campo, ele está endereçando uma questão, ele está abrindo por essa questão um campo de saber. Por que sofro? Há uma suposição de que é um campo de saber que sabe por que ele sofre. E que antes, não, o sofrimento estava tamponado, né, pelo objeto material, empírico, concreto, imaginário, tamponando, não, o sofrimento dele. Então, Zé, só para dar minha questão, qual a diferença entre esse mais gozar quando ele está sob essa imposição do mercado, né, e se achando dono de tudo, dono do mundo, para o mais gozar depois ou durante, sei lá, o trabalho analítico, né, discursivo, que é sair do gozo para o mais gozar. Você estava entendendo? Ele está numa posição, entenda, estruturalmente, Eduardo, ele é uma subjetividade. Ele tem um nome, ele tem, enfim, ele tem determinadas identificações, né, determinadas sublimações, determinados ideais, tudo isso é discursivo, né? Ele está pautado, portanto, pelo discurso. Portanto, ele está mais gozando. Ocorre que, no registro imaginário, né, ele supõe, né, que ele não renuncia a nada. Ele está no mais gozar estrutural, né, mas ele está no registro imaginário que supostamente impede a incidência desse mais gozar da estrutura. Me acompanha? Sim. Não se trata, portanto, se vocês me acompanham, não se trata, portanto, digamos, não se trata, portanto, de lutar, né, contra, lutar politicamente contra, que é uma luta discursiva, não? Contra este ou aquele burguês, etc. Né? Não. Se trata de lutar, né, contra o discurso capitalista, porque é ele que está no comando. Não é o Trump, não é o Zuckerberg, não é Elon Musk, não. É o discurso. Eles são servidores do discurso capitalista, em uma determinada posição. Mas é o discurso que impõe, a mais-valia, que impõe o mais gozar. Um mais gozar, naturalmente, diferenciado, não? Para burgueses e proletários. Mas Lacan entra e diz, não, somos todos proletários. Todos. Estruturalmente, todos. Marcados, pautados, sumidos, indexados à renúncia ao gozo. Estruturalmente, esses canalhas aí, Zuckerberg, Trump, né, esses bandidos, não? Eles são tão renunciantes ao gozo quanto nós três aqui. Não? Entra o humorista e diz, né? Bom, mas eu queria ser infeliz numa limusine. Né?
ou nas Bahamas, ou enfim. Né? Né? Mas isso não resolve a questão estrutural. Né? Estruturalmente, ser infeliz, enfim, né? Numa ilha paradisíaca qualquer, é exatamente a mesma infelicidade sei lá, de alguém que mora numa comunidade, numa favela, enfim. Estruturalmente é a mesma infelicidade. Se trata de combater não o capitalista, mas o capital. É mais inteligente. E é mais inteligente, não apenas mais inteligente, mas é mais eficaz. Bem, queridos, retomaremos terça-feira que vem. Bom fim de semana para vocês. Até lá.